Glória a Deus. Eu quero os cumprimentar a todos que já ouviram esse vídeo com a paz do Senhor e Salvador Jesus. Fala aqui o pastor Edilson, Calcaia, Ceará. Eu quero trazer uma palavra hoje à tarde. Estou aqui no monte chamado Taquara. Louvado seja Deus. Hoje é quarta-feira, já dá 2 horas da tarde. Gostaria de trazer aqui uma pequena palavra, mas porém aproveitosa, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus não é simplesmente uma palavra, mas sim o poder de Deus. Se encontra no livro de Isaías, capítulo 35, versículo número 8, que diz assim: haverá um alto caminho, que se chama caminho santo, para onde o imundo não passa, mas até o louco não errará o caminho. O caminho é o povo de Deus. Em outra versão, haverá um alto caminho que se chama caminho santo, um caminho que caminhará o povo de Deus. Até o louco não errará o caminho. Oh, aleluia. Orabaxe necarai bianderres. Maravilhoso e eterno Deus, o Pai, Senhor e Salvador Jesus, viste nossa alma. À tarde desse dia, Senhor, está aqui a Tua palavra. Me dá a minha condição do Teu Espírito Santo para que eu possa falar algo desse versículo a que o Senhor nos deu aqui nesse monte. Amado ouvinte da palavra de Deus, aleluia. O profeta Isaías, quando ele refere esse alto caminho, que se chama caminho santo, ele está falando já de Jesus, que havia de vir. Ele diz, haverá, porque ainda ele não tinha vindo, não tinha se feito carne, e não tinha habitado no nosso meio. Mas haverá, coisa que não existia na época. Haverá um caminho santo, que é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E esse caminho santo, o profeta nos fala, nos afirma, até o louco não errará o caminho. Então não é muito difícil. Louvado seja o nome de Jesus. Esse caminho é para o povo de Deus. Certamente existe um povo que não é de Deus, porque a Bíblia nos fala dessa forma. Mas eu quero falar, louvado seja Deus, só do caminho santo, que é Jesus. Veja bem, quando Jesus ele reúne os seus discípulos, no capítulo número 14 do Evangelho de João, ao versículo 6, Jesus fala para os seus discípulos, dizendo, eu sou o caminho, a vida e a verdade, e ninguém vem ao Pai se não for por mim, disse-lhe Jesus. Então, altamente, Jesus está confirmando a palavra do profeta Isaías, no capítulo 35, versículo 8, que ele é o alto caminho, veio lá do alto, veio da glória, do trono da glória de Deus, se fez carne e habitou no nosso meio, para nos evangelizar, para nos mostrar, louvado seja Deus, o verdadeiro caminho que leva ao céu. Diz que ninguém vai ao céu, ninguém vem ao Pai, se não for por Jesus. Não existe outro caminho a não ser Jesus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias. Amados irmãos, louvado seja Deus. Nós vemos ali, quando Jesus se aproxima dos discípulos, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, e começa a falar dos céus. Aleluia. Nesse mesmo capítulo 14, ao versículo número 16 e o versículo 17. 16 ele diz assim, enviarei outro Consolador, que fica conosco para sempre. Quem é esse Consolador que Jesus fala?
outro Consolador além de Jesus. O versículo 17 nos fala: o Espírito Santo que vós há de receber, aleluia, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece, mas habita no nosso meio e está conosco. Falou Jesus no meio do seu discípulo estas palavras. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Meus amados irmãos, quando o Senhor deu o Espírito Santo, Ele falou que é para sempre. O Espírito Santo, quando é dado à pessoa, louvado seja Deus, não é emprestado por um dia, por uma semana, só por louvado seja Deus, por um tempo, mas sim, para sempre. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo, louvado seja Deus, estava ali com seu discípulo, no capítulo número 10 de Lucas, ao versículo 17 ao 21, vou citar algumas coisas nesse texto bíblico. Ao capítulo 10 de Lucas, ao versículo 17, chegando 70 apóstolos e se alegrando, e disse-lhe: mestres, até os demônios não se assujeita em teu nome. Louvado seja Deus. Ao versículo 18, Jesus diz assim, aleluia: não se alegrais por os demônios se assujeitais a vós, mas se alegrais porque o vosso nome está escrito no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse alto caminho, que se chama caminho santo, irmãos, é que faz, aleluia, com que o nosso nome seja escrito no céu. E para isso, nós temos que estar no caminho chamado Jesus. Em outra versão, nós temos que estar em Jesus Cristo, para que nós não erra o caminho. Porque quem vai nos conduzir ao céu não é eu, não é você, não é outro Deus, ninguém. Somente Jesus, Ele conduz ao céu. Lá Sharai Benecassi. É necessário, louvado seja Deus, nós estar em Jesus. Quem está em Jesus, meus irmãos, Ele vai nos conduzir aos céus. Assim a palavra nos afirma, assim a palavra nos mostra desta maneira. Louvado seja Deus. Infelizmente, eu sei que mundo nos creu nessa palavra, mas os que crêem têm a vida eterna. Louvado seja Deus. Continuando aí em Lucas 10, ao versículo 19, ele continua falando, se alegrando Jesus por o discípulo ter chegado e falado aquelas palavras, 70 apóstolos. Mas Jesus, louvado assim: graça eu te dou, Pai dos céus e da terra, aleluia, que revelaste essas coisas aos pequeninos, e escondeu e ocultasse dos sábios, dos inteligentes. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que o Pai quiser revelar, o Filho quiser revelar, revela. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, disse-lhe Jesus. Louvado seja Deus. Mas se nós, meus amados irmãos, se nós somos filhos de Deus, nós vamos passar a conhecer o nosso Pai. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, aleluia. A Bíblia nos afirma, no Evangelho de Romanos, ao capítulo número 8 de Romanos, ao versículo número 14 de Romanos, diz assim: os filhos de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Ai, deixai benamanacas, aleluia. Louvado seja Deus. Em outra versão, o Espírito do homem, louvado seja Deus, é guiado pelo Espírito de Deus. Quem é filho de Deus? Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao versículo 16, 8 de Romanos 16, fala desta forma assim: que o nosso Espírito testifica com o Espírito de Deus que somos filhos de Deus. E outra versão, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Mas para isso, meus amados irmãos, aleluia, nós temos que ter o reconhecimento, reconhecer se estamos com Jesus ou não.
porque se estamos com Ele, louvado a Deus, nós estamos indo no caminho certo. E Jesus disse que dá o seu Espírito ao povo de Deus. Diz que o mundo não pode receber, porque nem vê e nem conhece. Mas esse povo, louvado seja Deus, como diz o profeta Isaías, que está no alto caminho, que se chama caminho santo. Esse caminho é Jesus, meus irmãos. Então, nessa tarde, se você ainda não é evangélico, se você ainda está ouvindo, que louvado seja Deus, esse pequeno vídeo, procura uma igreja evangélica. E ali, louvado seja Deus, teve um encontro com Jesus. O próprio apóstolo Paulo, ele era um homem muito sábio, um homem instruído em letras. Louvado seja Deus, antes ele era Saulo de Tarso. Louvado seja o nome de Jesus. Você vai contar essa história no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 9 em diante. Você vai encontrar essa história de Paulo de Tarso, de Saulo de Tarso, que foi transformado Paulo. Louvado seja o nome de Jesus. Antes dele aceitar a fé, ele era um homem instruído, um homem de letra, um homem que falava vários idiomas. Louvado seja Deus. Homem para falar com os governadores, falar com as autoridades, não precisava de mediador, ele ia diretamente, porque tinha muita influência no meio do povo alto. Louvado seja Deus. Mas um dia, meus irmãos, ele em caminho em Damasco, pediu uma carta para poder prejudicar o povo que se chama povo de Deus. Mas Jesus teve um encontro com Jesus. Louvado seja Deus. Ali, louvado seja Deus, aquele encontro com Jesus, os olhos da carne ficou cego, mas os olhos espirituais passou a enxergar a verdadeira verdade que foi Jesus. E muitas vezes nós estamos enxergando só com os olhos da carne. Precisa, meus amados irmãos, aleluia, não enxergar com os olhos espiritual, ver Jesus, que ele é o caminho. E jamais, quando Paulo teve esse encontro com Jesus, jamais ele quis se separar de Jesus. Ele passou a saber que, partindo dali, o verdadeiro e verdade é Jesus. O caminho que conduz ao céu é Jesus. Não tem outro caminho, não tem outro santo. Um caminho santo. Não existe outro santo, não existe santo A nem santo B. Só Jesus de Nazaré. É Ele que nos conduz. E Ele perdoa nossos pecados. É Ele que faz sarar as feridas. Quando João Batista está pregando ali no Rio Jordão, batizando no Rio Jordão, quando ele viu Jesus, ele deu assim um grito: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Jesus, meus irmãos, que tira o pecado do mundo. E tirar do pecado, do seu pecado, ele conduz ao céu. Esse é o alto caminho a que o profeta Isaías referia e falava: Jesus de Nazaré. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Às vezes tem alguns pregadores que dizem: ninguém vai, né? Ninguém vem. Porque quando Jesus diz ninguém vem, porque ele é o Pai, ele é o próprio, o Pai estava nele, nele está o Filho, o Filho está o Pai. São Pai, o Filho e o Espírito Santo, numa só peça. Louvado seja o nome de Jesus. Assim como você tem o corpo e a alma e o Espírito numa só peça, três em só um, Jesus Cristo, louvado seja Deus, aleluia. Ele fala desta forma para poder a pessoa entender, porque se ele fosse falar de outra forma, o homem não ia compreender como era ir para o céu, como é caminhar para o céu. Louvado seja Deus. Então é ele, meu irmão, e ele provou isso, morrendo no braço de uma cruz, sendo crucificado, chicoteado, por causa de mim e de você. E hoje nós temos esse privilégio de estar nos caminhos e passar para você que não está no caminho, procure o caminho. Porque depois que o nosso corpo falecer, meus irmãos, depois que essa carne for para o pó, a alma, o espírito vai ter um lugar para ir. E só existe dois lugares, o inferno ou o céu. O céu, somente Jesus conduz. O inferno não precisa ninguém lhe conduzir, vive circulando por aí, né? De qualquer maneira vai para o inferno, mas não é de qualquer maneira que vai para o céu, só vai através de Jesus. Eu não sei como é que está a sua vida de qualquer forma, de qualquer maneira, achando que vai ao céu, não vai, minha gente. Não vai, essa é a verdade, só vai se tiver Jesus, que é o caminho. Eu digo isso
porque eu creio nas Escrituras Sagradas. Diga graças a Jesus. Até aqui eu fazer oração por você que tem a paciência de me ouvir e Deus vai lhe abençoar nessa tarde. Louvado seja Deus. Onde você estiver aí, feche os seus olhos, medite na palavra e eu quero fazer uma oração por você em nome de Jesus Cristo. Maravilhoso, eterno Deus, meu Pai e Senhor e Salvador Jesus. Estou aqui, meu Pai, orando por cada um, Pai, que tem ouvido esse vídeo e até para aquele que não ouviu, meu Deus. Porque os teus olhos, meu Pai, vê tudo e todos, meu Pai. Tu sabe, meu Pai, que eu estou aqui orando, não é de laibos, tu conhece meu coração, não é para me engrandecer, mas para que possa, meu Pai, esta palavra ser alcançado aqueles que ainda não têm a tua palavra. E o que tem seja abençoado ricamente, em nome de Jesus Cristo. Abençoe o povo, Pai. Repreenda essa enfermidade está no meio do teu povo. Levanta os que estão caídos e salva, meu Pai. Liberta os que não são, Jesus querido. Desperta os que dormem sob a negligência. Meu Deus, meu Pai, quantas pessoas, às vezes até pastores, estão lá se relaxando, meu Pai, a fé já está se acabando, não existe mais quase fé, meu Senhor da glória, muitas vezes não tem mais coragem de caminhar nem para a casa do Senhor, muitas vezes não tem mais coragem de levantar a voz em oração, mas nessa tarde, meu Senhor, vem fortalecer a tua igreja na força do teu poder, meu Pai, para que eles possam ser fortalecidos, meu Senhor, levantar dessa cadeira e fazer a obra do Senhor. Muitos deles não tem poder mais de orar ao Senhor, a força está se acabando. Alá deixarai carai binese, tu é o Deus de nossa força, a tua palavra nos fala, meu Deus, meu Pai, aleluia, ela menechadei carabinecassa, manahase minecase. Paulo fala em igreja Efésio que nós temos que estar fortalecidos na força que há em Cristo Jesus. Então, Senhor, vem fortalecer a tua igreja, para que nós possamos vencer as batalhas. Coloca a tua igreja por cima, não por baixo, meu Senhor, meu Deus e meu Pai. Abençoa toda a tua igreja na face da terra, meu Pai, no Brasil e no mundo, meu Senhor. Quando os pastores estão hoje relando, meu Pai, pelejando, meu Pai, pela verdade, e muitos não querem, meu Pai, mas tu sabe, meu Senhor, cada um, meu Deus, meu Pai, os missionários estão por aí pregando a tua palavra, abençoa. Enfim, meu Pai, toda a tua obra na face da terra, fortalece, meu Senhor da glória, para que nós possamos estar em pé até a tua vinda, para que tu possa vir dizer, eis-me aqui, Jesus amado. Abençoa o ministério que eu tomo conta, meu Pai, abençoa ali, meu Pai, Planalto Aritoceira, abençoa ali no Araturi, Senhor, ali em Souza, Paraíba, meu Pai, na direção do pastor Vanderlei, meu Deus, meu Pai, ali, meu Deus, em Catreúz, meu Pai, louvado seja Deus, ali no Parque Potira, Araturi, meu Pai, e outros lugares, meu Senhor, abençoa, Pai, e dá minha condições, meu Pai, de administrar a tua obra, Senhor, segundo a tua vontade. Ah, Senhor, repreende tudo aquilo aí do Senhor, me dá esforço e coragem, meu Pai, para que eu possa permanecer, fazer o que o Senhor quer, em nome de Jesus, e tudo, não só eu, mas todos que estão, meu Pai, ligados nos ministérios, abençoe ricamente em nome de Jesus. Essa é a palavra oração. Eu agradeço em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo que vem para sempre. Amém. Deus abençoe.